A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui. Eu quero continuar meditando sobre a parábola daquela viúva que ia ter com aquele juiz injusto que não temia Deus e nem respeitava os homens. Aquela mulher batia na porta daquele juiz. Quem sabe toda semana eu estava lá. Toda semana, ou quem sabe todo mês, ou quem sabe 2 vezes na semana. Eu não sei quantas vezes no mês aquela mulher ia na porta daquele juiz, implorava, pedia para ele: ô seu juiz, julga a minha causa, faça justiça contra o meu adversário. E a Bíblia diz que ele nem recebia ela, nem atendia aquela mulher. Quem sabe por que aquele juiz não queria atender aquela mulher? Será porque ela era uma mulher pobre? Será porque ela era uma mulher que não tinha marido? Será porque era uma mulher que não tinha poder aquisitivo, não tinha influência? Ou porque era mulher, ele desprezava ela? Aquele homem aprendeu durante uma faculdade que ele fez, em todo o tempo ele foi ensinado a fazer justiça, né? A trabalhar, lutar pelas causas dos pobres. Com certeza aquele homem foi ensinado tudo isso na escola, mas aquele homem tinha o poder de julgar a causa daquela mulher. Aquele homem se omitiu, fechou os olhos, aquele homem não atendeu o pedido de socorro daquela mulher. Aquele homem foi chamado de injusto porque Deus estava vendo as atitudes daquele homem. Aquele juiz foi chamado de injusto, de iníquo. Quem contou a história dele foi Deus, porque Deus estava assistindo aquela mulher ir lá, sempre na porta daquele homem. Por várias vezes ela ia ter com ele e pedia para ele fazer justiça, né? Mas aquele juiz não dava ouvido, desprezou aquela mulher. E a Bíblia nos fala que o Senhor contou essa história para nos fazer saber que se ele, sendo um juiz iníquo, injusto, fez justiça para se ver livre daquela mulher, quanto mais o nosso Deus fará depressa justiça pelos seus. Deus está vendo a necessidade dos seus, Deus está vendo a aflição do seu povo, Deus conhece o coração de cada um. E a Bíblia diz que ele falou essas palavras porque tinha aqueles que se achavam melhor do que os outros e desprezavam. Aquele juiz se achava muito bom, muito melhor, por isso ele desprezava aquela mulher. Isso acontece nos dias de hoje no meio do povo de Deus. Existem aquelas pessoas que se acham melhor do que os outros porque tem uma posição social, porque tem um cargo na igreja, aí desprezam os outros, desprezam a causa dos aflitos, dos necessitados, se julgam melhor. Era o caso daquele juiz que se julgava melhor, por isso não atendeu. Nesse mesmo capítulo 18 de Lucas nos fala, né? Jesus falando daquelas pessoas que se acham melhor do que os outros e desprezam. Aquele juiz desprezou aquela mulher. Aquele juiz não deu ouvido àquela pobre e aflita mulher que estava sofrendo na mão daquele adversário que importunava. Eu não sei o que aquele adversário fazia, mas certo é que o juiz não quis atender aquela mulher, desprezou aquela mulher, e o Senhor viu aquela atitude. O Senhor abomina esse tipo de atitude. Aquele juiz tinha nas mãos o poder de julgar a causa daquela mulher, de fazer justiça por ela, e ele se omitiu, ele não deu atenção, não atendia ela. Então é isso que eu quero dizer para você. Existem aqueles que se acham melhor do que os outros. Existem aqueles que se acham porque tem uma posição melhor, aí se acham melhor e desprezam, menosprezam as pessoas. Isto é abominável aos olhos do Senhor. As atitudes daquele juiz foi abominável aos olhos do Senhor. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Deus não se agradou daquela atitude daquele juiz,
Por isso chamou de injusto, iníquo, né? Porque se ele temesse a Deus, jamais ele iria desprezar uma viúva, uma pobre mulher que estava ali pedindo para fazer justiça. Jamais ele iria desprezar aquela mulher. Ele desprezou ela, por quê? Porque ele se achava melhor do que ela. Existe isso também nos dias de hoje. Existem aquelas pessoas que, porque pensam que tem um cargo na igreja, pode pisar, pode menosprezar as pessoas. Isto é abominável aos olhos do Senhor. Aquele homem tinha o poder de fazer justiça. Aquele homem desprezou. Não deu atenção para aquela mulher. Não quis atender aquela mulher. Ficou um bom tempo sem atender. Ele só atendeu ela porque ele queria se ver livre. Então o Senhor nos conta essa história para nos fazer saber que se ele, sendo um homem injusto, que não temia Deus, que não respeitava os homens, fez justiça para se ver livre dela, quanto mais o nosso Deus não despreza o pobre necessitado, o aflito, aquele que está sendo importunado, aqueles que estão sofrendo injustiça. O nosso Deus pune sim, pune aquele que é maldoso, que tem atitude perversa, aquele que acha que jamais será punido. O Senhor pune, porque Deus ele é justo, ele é fiel. E a Bíblia diz que Deus fará justiça aos seus depressa, que a justiça aos seus que clamam de dia e de noite. Então eu quero dizer para você, jamais menospreze uma pessoa, jamais menospreze os pequenos. O Senhor está vendo a sua atitude, o Senhor está vendo a sua conduta. Você será punido por desprezar o pequeno. Deus ele é justo, Deus é fiel e ele não deixará passar sem que haja uma punição para aqueles que se acham melhor e menospreza o próximo.